meditar nesta noite. Êxodo, capítulo de número 5, versículo de número 19 ao 23, diz assim a Escritura. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aperto. Nada diminuireis dos vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Ao saírem da presença de Faraó, depararam com Moisés e Arão que vinham ao encontro deles. Olhe o Senhor para vós e julgue isso, porquanto fizestes o nosso caso repelente diante de Faraó e diante de seus servos, metendo-lhes nas mãos uma espada para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo e de nenhum modo tens livrado o teu povo. Irmãos queridos, veja bem, todos nós temos uma resistência natural a mudanças, porque nós sabemos que quando as mudanças elas se apresentam a nós, quando nós estamos diante de mudanças e transformações, sabemos que o processo ele é desgastante, sabemos que esse processo é um processo custoso, é um processo trabalhoso. Eu creio que a grande maioria, ou talvez uma boa porcentagem dos que me ouvem agora, já passaram por um processo de mudança, por um processo de transformação, por um processo mais especificamente de reforma. E reforma, todos nós sabemos, traz um trabalho imenso. É um desgaste, é muito custoso, é muito trabalhoso, traz até um certo sofrimento na alma, pelo menos para mim. Eu particularmente, eu adio o máximo possível as reformas que precisam ser feitas ao ponto de não ter mais alternativa. E como diz aquele meme da internet, que o homem diz assim, olha para a mulher, para a esposa, você não precisa ficar me lembrando a cada 6 meses que eu tenho que fazer essa reforma. E é bem por aí. Porque nós sabemos que o processo é difícil. Nós sabemos que o processo é custoso, ele é trabalhoso, desgastante, traz uma certa aflição. Quando uma reforma começa, quebra-se uma coisa, constrói-se outra. Tira-se o reboque, faz-se o reboque. É aquela poeira, é aquela bagunça. E então nós às vezes destruímos, mudamos o projeto, e então vem um profissional da construção e diz assim, olha, mas isso não estava combinado, agora o preço já é outro, e então começam os conflitos, e então nós cedemos, concordamos com o profissional da obra, entendemos que ele tem direito, então isso se torna mais custoso, mais trabalhoso, mais desgastante, e quebra, desfaz e faz de novo, e quebra, e poeira, e sujeira, e desarrumação, e aquela confusão. Morar no mesmo lugar onde se está fazendo uma obra é muito difícil. Mudar as coisas é complicado. E esse texto que nós lemos no capítulo de número 5, ele trata mais ou menos de um processo de mudança, de um processo de transformação, de um processo onde os filhos de Israel, o povo hebreu, eles sairiam de uma situação de escravidão para uma situação de liberdade. Então Moisés, no começo do capítulo, ele ouve a voz de Deus, ele se apresenta ao povo de Israel, ele se apresenta a Faraó, e ele diz assim, olha, o meu Deus disse que nós temos que sair ao deserto para sacrificar a ele, para adorar a ele. E então o Faraó fica indignado com aquela sugestão de Moisés e de Arão. Faraó não aceita pacificamente aquela sugestão de mudança, aquela sugestão
tirar aqueles que ele mantinha sobre a sua escravidão, aqueles que eram a mão de obra para trabalhar na olaria, na indústria de Faraó. Faraó então não aceita aquela situação. E ele diz assim: eu já sei por que vocês estão pensando em sacrificar no deserto. Está faltando trabalho para vocês. Vocês estão muito ociosos. Sabe o que está faltando para vocês? Trabalhar mais, porque no momento em que vocês trabalharem mais, vocês não vão ficar pensando em sair daqui e sacrificar ao Deus de vocês no deserto. E então diz o texto que Faraó, não contente com a situação, com a dura servidão, com a escravidão cruel, sacrificial, agressiva que ele impunha ao povo hebreu e àquele povo, ele tem uma ideia. Ele diz assim: agora vocês terão que dar conta da produção do dia, só que tem o seguinte: vocês mesmos terão que correr atrás dos insumos para que a produção do dia seja feita. Ou seja, as coisas se tornaram piores. O povo de Israel, que recebe uma palavra de libertação, uma palavra de mudança, uma palavra de transformação, agora vê e constata pela experiência que as coisas, ao invés de ficarem melhores, elas pioraram. E normalmente as coisas acontecem assim, as coisas pioram antes de melhorarem. E nós que trabalhamos na indústria, eu particularmente que trabalhei muitos anos na produção, eu sei a dificuldade que é quando o patrão ou os chefes vão agregando atividades à atividade normal que nós temos que fazer. Nós começamos a ficar sobrecarregados, oprimidos. E muitas vezes as coisas nem mesmo saem como deveriam fazer. Alguns patrões passaram pela faculdade de Faraó. Alguns patrões fizeram a escola de Faraó. Eles vão agregando atividades a uma atividade que já é sofrida, que já é desgastante, e a atividade então se torna pior. Já passei isso muitos anos da minha vida. Aliás, a maior parte da minha vida como trabalhador na indústria. Às vezes as coisas, ao invés de melhorar, elas pioram. Atividades que se agregam, situações que se somam, e ao invés das coisas beneficiarem o funcionário, elas sobrecarregam e pioram. E meditando nesse texto que nós acabamos de ler, meditando nesse capítulo de número 5 e na história do povo hebreu, pensando nesse tema que as coisas elas pioram antes de melhorarem, às vezes, e eu não quero aqui ser irresponsável, eu quero aqui ser muito sincero, muito transparente com você, porque às vezes, quero frisar e colocar duas aspas bem grandes, e dizer essa frase: às vezes as coisas pioram antes de melhorarem, mas o porquê que elas pioram antes de melhorarem? E eu cheguei a algumas deduções, eu cheguei a algumas conclusões que eu gostaria de repartir com vocês nessa noite. E a pergunta é: por que as coisas pioram antes de melhorarem? E a primeira conclusão e a primeira dedução que eu cheguei é que as coisas pioram antes de melhorarem porque esse é o curso natural de toda transformação. É como nós já dissemos anteriormente. Para que uma reforma seja feita, para que as coisas sejam melhoradas, para que as coisas sejam transformadas, para que haja uma mudança para melhor, existe um curso natural aonde um processo desgastante, sofrido, custoso, trabalhoso, necessariamente tem que acontecer antes para que o que é bom se concretize depois. É assim no caso de uma construção. Sujeira, trabalho, confusão, gasto, quebra, desfaz, constrói de novo e desfaz de novo. E talvez você já tenha ouvido a seguinte frase:
Ou quem sabe você mesmo já tenha dito esta frase: olha, depois que eu aceitei a Jesus, depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, parece que as coisas ficaram piores, parece que as coisas pioraram, porque o marido foi embora de casa, o filho se rebelou, a esposa não me trata mais com o mesmo carinho que tratava antes, perdi o emprego, perdi a saúde, perdi a paz. Parece que depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, as coisas deram para trás. Talvez você já tenha ouvido esta frase. Essa é uma frase muito comum no ambiente cristão. E talvez você mesmo já tenha dito esta frase. Depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, as coisas pioraram. E era isso que estava acontecendo com esse povo, com os hebreus. Só que eles reclamaram e não entenderam que todo o processo de transformação, de mudança, ele passa por esse curso natural de uma transformação. Eles não entenderam isso e eles foram até Moisés e até Arão e começaram a praguejar, a reclamar e a murmurar e disseram assim para Arão e para Moisés: ei, peraí, que o Senhor julgue entre nós e vocês, porque depois que vocês propuseram essa mudança, essa saída do Egito para sacrificar ao nosso Deus do deserto, as coisas pioraram para nós. Que o Senhor julgue a atitude de vocês, que o Senhor faça justiça entre nós e vocês. Só que eles não sabiam que eles estavam sendo treinados e preparados para suportarem as dificuldades do deserto e para amadurecerem como seres humanos. Era esse o propósito. Eles estavam passando pela forja de Deus, eles estavam passando pelo treinamento de Deus, eles estavam sendo treinados, ensinados, preparados para suportarem as dificuldades que viriam depois, que eles enfrentariam no deserto, para que eles amadurecessem como homens, como mulheres, como seres humanos e para que eles crescessem na vida. E sabe o que acontece, meu irmão? O mesmo processo acontece conosco antes das coisas melhorarem. Elas vão piorar e talvez piorem muito. Sabe por quê? Porque Deus está me preparando, Deus está te preparando, Deus está preparando a sua igreja, Deus está preparando a sua noiva para suportar as dificuldades do deserto, para suportar as dificuldades, as tribulações, as provações. Deus está forjando o nosso caráter, Deus está forjando a nossa personalidade, Deus está trabalhando nas nossas emoções, Deus está nos dando uma experiência de amadurecimento para que nós passamos por um processo de upgrade, ou seja, para que a nossa fé alcance níveis maiores, para que a nossa experiência de vida cristã alcance patamares maiores, para que nós rendamos a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É para isso. Deus está me preparando. Deus está te preparando. As coisas estão piorando porque nós estamos passando por um discipulado. E discipulado é sinônimo de cruz. Discipulado é sinônimo de morte. Discipulado é sinônimo de sacrificar, de consagrar a minha vontade à vontade de Deus. E quando eu passo por esse discipulado, quando eu passo pelo caminho da cruz, quando eu passo pelo caminho da morte, então eu passo pelo caminho da ressurreição e eu vejo a glória de Deus na minha vida. Notícia ruim essa. Se você deseja que as coisas melhorem, elas irão piorar antes. Mas eu cheguei a uma segunda conclusão nesse texto. Cheguei a uma segunda dedução. O porquê que as coisas
pioram antes de melhorar? Porque nós precisamos nos libertar da falsa segurança. Vou repetir para você. Por que as coisas pioram antes de melhorarem? Porque nós precisamos nos libertar da falsa segurança. E essa era uma questão crucial na vida daquele povo. Um povo mal acostumado aos benefícios do Egito, a falsa segurança que o Egito proporcionava a eles. Essa era uma questão crucial na vida daquele povo. Eles precisavam passar por um processo esse no qual eles iriam ter que se desprender de uma falsa segurança que lhe proporcionava falsos benefícios que escravizavam, que prendiam, que algemava a alma deles a Faraó e ao Egito. E às vezes, meus irmãos, para que as coisas melhorem nas nossas vidas, elas vão piorar para que a gente tenha consciência dessa verdade. Porque às vezes nós estamos seguros em alguns benefícios, em algumas falsas seguranças. Confiamos na nossa conta bancária, confiamos na nossa estabilidade financeira, confiamos na nossa estabilidade bancária, confiamos na nossa estabilidade familiar, confiamos na nossa estabilidade física, confiamos na nossa estabilidade ministerial, quando nós deveríamos confiar única e exclusivamente no Senhor. É nesse momento, quando as coisas começam a piorar, quando os nossos recursos e habilidades eles acabam, é que nós aprendemos a depender exclusivamente de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. É nesse momento onde nós nos desprendemos das falsas seguranças, das nossas habilidades, dos nossos recursos, daquilo que nós sabemos fazer tão bem, é que nós passamos a depender exclusivamente do Senhor. É nos momentos mais críticos que nós nos recolhemos à nossa insignificância. E aí, nesse momento, meu irmão, só nos resta nos entregarmos de corpo, alma e espírito, incondicionalmente nas mãos do Senhor, na graça do Senhor, no poder do Senhor, aos cuidados do Espírito Santo de Deus. Porque nós precisamos confiar somente em Deus. O profeta já dizia: maldito é o homem que confia no homem. E eu diria mais: maldito é o homem que confia na sua conta bancária. Maldito é o homem que confia nas suas habilidades e nos seus recursos próprios. Maldito é o homem que confia naquilo que ele sabe fazer de melhor. Maldito é o homem que confia na sua autossuficiência e não confia em Deus. Esse, a queda será feia. Mas bem-aventurado aquele que confia no Senhor, disse o salmista. Bem-aventurado aquele que entrega o seu caminho ao Senhor. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Sabe por quê? Porque serão como os montes de Sião que não se abalam, que não se desesperam, que não entregam os pontos, mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que se entregam ao Senhor, aqueles que se entregaram incondicionalmente ao Senhor e confiam somente no seu poder, na sua palavra, no poder do Espírito do Senhor, serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós precisamos confiar somente no Senhor. As pessoas
nos decepcionam. Nós mesmos nos decepcionamos com a gente mesmo. É nessa hora que eu tenho que me recolher a minha insignificância e dizer assim: Deus, agora não tem jeito, é só eu e o Senhor. Somos nós dois agora, Senhor. Ou o Senhor está comigo, ou eu não sei o que eu vou fazer, meu Deus. E é nesse momento, meu Deus, meu irmão, é nesse momento em que eu reconheço a minha fragilidade. É nesse momento em que eu reconheço a minha limitação. É nesse momento em que eu reconheço a minha incapacidade, que eu sou um provável eleito a um grande milagre na minha vida. As coisas provavelmente irão piorar antes de melhorar. Acomodado aos benefícios, aquele povo estava muito acomodado às benesses que o Egito oferecia, até que eles precisaram se libertar daquela falsa segurança. Mas o porquê que as coisas pioram antes de melhorar? Eu cheguei a uma terceira conclusão. Porque há um propósito que transcende o nosso intelecto. Vou repetir para você. Por que as coisas pioram antes de melhorar? Porque simplesmente há um propósito que transcende o nosso intelecto, a nossa mente, a nossa capacidade racional de articular os pensamentos e de pensar em alguma solução plausível para a situação. E sabe por que eu digo isso? Porque as coisas espirituais, o reino de Deus, ele não é produto de análise laboratorial. As coisas espirituais, elas não se explicam com análise científica ou com ginástica racional. Deus não é objeto de dissecação racional. Eu não posso colocar Deus numa bancada, desmontar Deus para tentar entender Deus e tentar entender os caminhos de Deus. Já dizia o profeta que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos e que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Ou seja, existem situações, existem propósitos que transcendem o nosso intelecto e a nossa capacidade racional. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque no capítulo 6, dos versículos de 2 ao 4, Deus traz à memória daquele povo, através de Moisés e Arão, que ele havia feito um pacto com o Deus, que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Deus então traz isso à memória daquele povo, através do ministério de Moisés e Arão. E ele manda dizer: olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, e eu vou cumprir a minha promessa. Eu vou dar ao meu povo a terra das suas peregrinações. Ou seja, Deus estava cumprindo com a retirada daquele povo do Egito uma promessa feita há muitos anos atrás, e que transcendia a capacidade racional, que transcendia o intelecto daquele povo, que estava além da capacidade de articular o pensamento. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque, afinal de contas, foram 430 anos de escravidão que muito provavelmente contribuíram para que a promessa feita aos patriarcas fosse esquecida por uns, desdenhadas por outros e menosprezadas por outros também. Foram 430 anos
E muito provavelmente esse longo período contribuiu para que eles se esquecessem da promessa feita ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque e ao Deus de Jacó. Mas Deus então refresca a memória daquele povo. Deus então, através de Moisés e Arão, refresca o intelecto, a racionalidade do povo hebreu. Ele diz assim: olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó, mas eu sou o Deus de vocês também. E a promessa que eu fiz aos meus filhos, a promessa que eu fiz aos patriarcas, a promessa que eu fiz a Abraão, a Isaque e a Jacó, eu vou cumprir na vida de vocês. E sabe o que isso significa, meu irmão? Que muito provavelmente Deus esteja nesta noite me usando e usando esta palavra, usando esta mensagem, usando esta ministração para refrescar a sua memória, para trazer à sua memória promessas que foram feitas lá atrás e que talvez você tenha se esquecido. Porque as lutas têm sido intensas, porque as lutas têm sido agressivas, porque as tribulações têm trazido desânimo à sua alma e à nossa alma. E as lutas, as dificuldades, os problemas são tantos que nós já nos esquecemos das promessas que Deus tem nos feito. Então Deus talvez, muito provavelmente, esteja falando com você que me ouve nesta noite. Olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó, mas eu sou o Deus da Nancy, eu sou o Deus do Carlos, eu sou o Deus da Isabel, eu sou o Deus do Neri, eu sou o Deus da Dalila, eu sou o Deus da Márcia, eu sou o Deus do Carlos, eu sou o Deus de você que está me ouvindo nesta noite, e a promessa que eu fiz para você lá atrás, eu vou cumprir na sua vida. Talvez Deus esteja me usando para refrescar isso na sua memória. Muito provavelmente, Deus esteja me usando para dizer para você o seguinte: as coisas vão piorar, mas fica tranquilo que elas irão melhorar. Você tem que passar por esse processo, porque eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para me arrepender. Porventura, tendo dito eu, não o cumpriria? Deus não cumpriria feito a promessa feita a você lá atrás? Olha, meu irmão, Deus não deve nada a ninguém. Deus não fica em débito com ninguém. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Aquilo que Ele falou ao teu coração e à tua alma lá atrás, Ele vai cumprir, porque Ele continua sendo Deus e Ele não muda. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo eternamente, porque Ele está no controle de todas as coisas. Tranquiliza a tua alma, tranquiliza o teu coração. Às vezes é necessário as coisas virarem uma confusão só, para depois, logo ali na frente, elas melhorarem. Mas eu cheguei a uma quarta dedução desse texto. E essa é muito importante, porque aquele povo foi um povo que pecou muito nessa questão. Por que as coisas pioram antes de melhorar? Porque nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus na nossa peregrinação espiritual. As coisas às vezes pioram para que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus na nossa peregrinação espiritual, no nosso discipulado, na nossa vida cristã. Porque, olha só o que diz o capítulo 6, do versículo de número 9. Assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles
não lhe deram ouvidos, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Ou seja, a dificuldade, o problema, a tribulação, a opressão, a angústia, a alma era tanta que o coração estava pedrado, a alma estava endurecida, a mente estava obturada. Eles não conseguiram ouvir a voz de Deus através do ministério de Moisés e Arão. O texto é muito objetivo e muito claro em dizer que eles não deram ouvido ao que os homens de Deus disseram, por conta das dificuldades que estavam sofrendo. E sabe, meu irmão, às vezes, na nossa peregrinação, as coisas estão muito fáceis, estão muito cômodas, estão muito confortáveis. E Deus deseja nos tirar da zona de conforto, da zona da acomodação, da zona da tranquilidade, da zona da falsa segurança, daquele ambiente onde nós já sabemos tudo, daquele ambiente onde nós já conseguimos resolver tudo pela nossa própria capacidade e pela nossa própria habilidade. E Deus então quer nos fazer sensíveis à sua voz. E às vezes, para que esse processo ele aconteça na nossa vida, para que a nossa alma seja desempedrada, para que o nosso coração seja amolecido, para que a nossa mente seja desobturada, então Deus ele permite algumas lutas, tribulações, dificuldades, angústias, provações, problemas, confusões, para que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos sensíveis na nossa relação com Deus. Às vezes, é necessário nós passarmos por um processo doloroso e agressivo de tribulação para a gente desenvolver a nossa relação com Deus, para que a nossa relação com Deus também sofra um upgrade, siga num patamar mais alto, numa intimidade mais profunda, numa relação mais estreitada com Deus. E eu estou falando isso da minha mente? É lógico que não. Eu tenho base bíblica para o que eu estou te falando nesta noite, além da minha própria experiência. Mas eu não quero usar aqui da minha própria experiência. Eu quero trazer a base bíblica para você. Deus usa sim. Deus permite sim. Deus deixa sim que as coisas piorem antes de melhorarem, para que nós venhamos a estreitar a nossa relação com Ele e sermos sensíveis à voz do Espírito dEle. Para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que a gente não fique no jardim da infância gospel, para que a gente não fique no jardim da infância espiritual, para que nós sejamos homens e mulheres e jovens crescidos na graça, crescidos no conhecimento e crescidos na experiência com Deus. E da onde que eu estou tirando isso? Você já deve estar se perguntando. Da vida de Jó. Porque o Jó, ele chegou a declarar o seguinte: Jó era um homem que cumpria todas as suas obrigações. E eu quero dar uma contextualizada na vida de Jó e trazer para os nossos dias. Quero fazer um paralelo para que você entenda. Jó era um homem que cumpria com as suas obrigações espirituais, ele frequentava a escola bíblica dominical,
Ele cantava no coral da igreja, ele cantava no grupo de louvor da igreja. Vez ou outra, Jó, ele pregava nos cultos dominicais e às quartas-feiras. Jó era um homem que evangelizava, Jó era um homem que pregava, Jó era um homem generoso, Jó socorria os necessitados, Jó era um homem muito respeitado no meio em que vivia. Agora voltando para o Jó mesmo, Jó intercedia pelos seus filhos, Jó sacrificava pelos seus filhos, Jó orava pela sua família. Jó era um homem muito respeitado no ambiente onde frequentava. Todas as pessoas olhavam para Jó e tinham em Jó um homem, um exemplo a ser seguido. Mas esse mesmo homem, que era um homem bem conceituado, um homem bem visto pela sociedade e no ambiente onde estava inserido, ele chegou a declarar o seguinte: quando ele começa a passar por um processo de transformação, quando ele começa a passar por um processo de mudança, quando ele começa a mudar de status quo, quando ele começa a passar por esse processo agressivo, doloroso, custoso, trabalhoso, dificultoso, que sofreu na alma, que sofreu no corpo, que sofreu no seu psicológico, que sofreu nas suas emoções, o Jó ele declarou o seguinte: eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, traduzindo as palavras de Jó, eu antes te conhecia pelo que eu ouvia das pregações. Eu antes te conhecia pelo que eu ouvia da experiência dos outros. Eu antes te conhecia sem ter uma experiência própria. Eu antes te conhecia sem sofrer da minha própria alma as tribulações, as dificuldades, as intempéries, as tempestades, os processos agressivos e dolorosos que me fizeram ter mais intimidade contigo, que me fizeram ter mais proximidade contigo, que me fizeram a olhar para o alto, porque quando a nossa vida chega nesse estágio, quando a nossa situação chega nesse nível, não há outra solução a não ser olhar para o alto e dizer: Deus, eu antes te conhecia de experiência dos outros, mas agora eu te conheço porque eu te experimento na minha dor, na minha dificuldade, na minha tribulação, e eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está passando junto comigo por essa tribulação. E às vezes é assim. Às vezes nós conhecemos a Deus de experiência racional, intelectual, teológica, mas não temos uma experiência viva, íntima, de ver o poder, a manifestação do poder de Deus, a graça de Deus agindo no nosso interior em meio às tribulações e a esse processo de mudança, de tempestades e dificuldades na nossa vida. Sabe, meu irmão, as coisas irão piorar às vezes antes de melhorarem. Para que a gente ganhe experiência com Deus. Para que a gente ganhe intimidade com Deus. Para que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, para que a nossa experiência, para que a nossa peregrinação, para que o nosso discipulado não fique somente no âmbito do racional, do intelecto, da dissecação racional de Deus,
mas para que a gente experimente de Deus mesmo, para que a gente experimente da graça de Deus, para que a gente experimente do poder de Deus em meio às tempestades e para que a gente possa falar como Jó também falou. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Ah, meu irmão, que você ganhe essa experiência com Deus, que na tua peregrinação espiritual você seja sensível à voz de Deus, que nas tribulações, nas dificuldades, nos processos agressivos de mudança, de transformação, que você possa falar como Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Deus está comigo mesmo nas dificuldades. Deus está conosco mesmo nas dificuldades. É como aquele hino, Rastros na Areia. Quando a pessoa questiona onde estava o Senhor, quando eu mais precisei, estava caminhando junto, e então existiam 4 passos na areia, e de repente só 2. E então ele pensa que eram somente os passos dele, e ele questiona: aonde o Senhor estava quando eu mais precisei do Senhor? E então o Senhor responde: filho, no momento em que você mais precisou de mim, eu estava te carregando nos meus braços e no meu colo. Que você ouça a voz do Espírito Santo falando ao teu coração. Você que tem passado lutas, tribulações, dificuldades, as coisas pioraram, o processo de mudança e de transformação está agressivo, doloroso, custoso, você não está entendendo nada, você acha que está sozinho, mas o Senhor está te dizendo: filho, eu estou te carregando nos meus braços e no meu colo, você não está sozinho. A minha presença está contigo. E para finalizar, eu queria te dizer uma coisa. Se as coisas estão piorando, provavelmente, muito provavelmente, pode ser um sinal de que a mudança está começando na sua vida. Se as coisas estão piorando, você é um sério candidato a um grande milagre de Deus na tua vida. Se as coisas estão piorando, você provavelmente, muito provavelmente, possivelmente, há uma grande possibilidade de você ser um grande candidato a uma grande manifestação do poder de Deus na sua vida. Não desista. Não murmure. Passe pelo processo. Encare a sua peregrinação e o seu discipulado, sabendo que você não está sozinho. Nos momentos mais difíceis, você não vai conseguir caminhar, mas nesses momentos, Ele vai estar te carregando no colo, junto do peito dele, dizendo assim: eu estou contigo, meu filho. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Somente esforça-te e tem bom ânimo. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus Cristo.